Eu me chamo Leuruzito e peço para que você deixe o like e se inscreva aqui no canal. Cyberpunk 2077 é o primeiro jogo Next Gen de verdade. E não é uma piada. Cyberpunk ficou com uma má reputação em seu lançamento. E isso não foi à toa. O jogo lançou inacabado, sem polimento, com gráficos medianos, cheio de bugs, e quase nada daquilo que foi prometido anos atrás, no anúncio do game, foi cumprido. Mas o pior foi o lançamento nos consoles base da época, Xbox One e PlayStation 4, que foi uma total vergonha. Mas e com essas afirmações minhas? Como é que Cyberpunk 2077 poderia ser considerado um jogo Next Gen, uma obra de arte atualmente? A resposta é simples. O jogo não devia ter sido lançado para a geração anterior. Mas você vai entender ao decorrer do vídeo. E outra coisa é o arrependimento e vergonha de uma empresa. E essa empresa tem nome: a CD Projekt Red, a criadora de The Witcher. Vamos começar pelo início. Cyberpunk criou um grande hype com sua gameplay fechada, lá no ano de 2018. Mostrando um mundo cyberpunk extraordinário, gráficos incríveis e uma história que parecia ter um bom desenvolvimento. E tudo era bom demais para ser verdade. Bom demais para caber nos pobres consoles da atual geração PlayStation 4 e Xbox One. E depois de anos e anos adiando o jogo, mais exatos 7 anos, com o pretexto de que não estaria pronto, o jogo teria uma data, 16 de abril de 2020, mas ele ainda não seria lançado. E qual o motivo? Não estaria pronto. Precisaria de mais alguns meses de desenvolvimento, de polimento do jogo. E depois de vários adiamentos, o jogo é lançado dia 10 de dezembro de 2020, sendo um completo fracasso, principalmente para os jogadores de console. No PC, nós sempre tivemos uma versão um pouco melhor, bem melhor, na realidade, do que tínhamos inicialmente nas versões de console, Xbox One e PlayStation 4. Mas ainda assim, cheio de bugs que estragavam a experiência do jogador. Mas o que deu de errado para uma empresa tão boa e tão reconhecida como a CD Projekt Red lançar um jogo no estado em que lançou? O que houve, em grande parte, foi a ambição de um projeto gigantesco que eles tentaram implementar de uma forma totalmente maluca em consoles que não tinham a capacidade de suportar esse jogo. Mas também houve outro grande problema: a pressão constante dos acionistas para que o jogo fosse lançado o mais rápido possível, o que fez com que o jogo tivesse um lançamento conturbado e embaraçoso para a CD. Mas e após esses exatos 2 anos do lançamento do game? Bom, esse vídeo está sendo roteirizado dia 10 de dezembro de 2022. E como se encontra a situação do jogo atualmente? Após várias atualizações para corrigir e fazer muito do que foi prometido lá atrás, durante esses 9 anos, desde o início do desenvolvimento do game, assim está o jogo. Houve diversas atualizações para o jogo, melhorias gráficas, melhora de performance. Eu estou rodando o jogo no PC, com a qualidade no Ultra, com Ray Tracing, e assim ficou o jogo. Realmente espetacular. Uma coisa que foi muito positiva para o jogo foi o lançamento de Cyberpunk Edgerunners,
uma espécie de anime lá na Netflix. E bom, isso eu acredito que realmente tenha revivido o jogo, e com mais força do que em seu lançamento. Hoje conseguimos achar conteúdos do anime dentro do jogo, o que faz com que essas novas pessoas que conheceram o jogo recentemente entrem nesse universo tão vasto quanto o de Cyberpunk, com grande hype pelo jogo. E eu acredito que o Cyberpunk 2077 não se resuma apenas em gráficos bonitos, mas em uma história cativante, com ótimos personagens, uma cidade incrível, com uma atmosfera que te passa uma sensação de estar numa cidade imensa e suja às vezes. Como por exemplo, a climatização do jogo pode apresentar uma atmosfera pesada e de poluição, porque é o que realmente se espera de um mundo caótico como o de Cyberpunk. Mas também nós temos cenários lindos e a cidade mais linda e viva que eu já vi no mundo dos jogos. E o Ray Tracing, presente agora nas novas placas de vídeo, faz com que a iluminação da cidade seja algo totalmente diferente, seja uma experiência nova e muito imersiva. Minha primeira experiência com o jogo foi após várias atualizações, então eu não joguei o jogo desde o início e não vi muitos problemas, mas ainda assim eu vi alguns problemas e eu acompanhei toda a trajetória do jogo até os dias de hoje. Atualmente estamos na atualização 1.61 e diversos aprimoramentos foram aplicados, desde melhoras na física do jogo a implementações mais detalhistas. As missões se desenvolvem de uma forma muito interessante, com bons diálogos. Uma coisa que é bastante presente no jogo é o humor. E não é um humor forçado, é um humor bastante engraçado na verdade. Por exemplo, Johnny Silverhand é um personagem que está conosco a partir de certa parte do jogo, e torna a nossa gameplay mais emocionante com seus comentários engraçados, mas também às vezes um pouco caótica, com as crises que o V começa a ter com a sua mente quando entra em conflito com esse implante. Acho que sei por que tu detesta esse lugar. Não deveria existir. De todas as construções e dores que os corpos causaram no mundo, a Mikoshi é a pior. Sabe por quê? Eles podem te transformar em outra pessoa sem você nem perceber. Acertou! Os corpos já tomaram o mundo. Agora querem tomar a gente. Para mim, as versões definitivas de Cyberpunk 2077 estão no PC e nos consoles de nova geração, o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Por se tratar de um projeto tão ambicioso, acredito que tenha sido um erro lançar esse jogo para a antiga geração. Mas até no Xbox One e PlayStation 4 houveram melhorias, principalmente no desempenho do jogo. Mas a versão definitiva do jogo encontra-se no PC. A qualidade que o jogo consegue te entregar é incrível, realmente surpreendente. E se Cyberpunk 2077 tivesse sido lançado hoje, no ano de 2022, e somente para a geração atual de console e computador, ele poderia ter sido um dos candidatos a jogo do ano, concorrendo com God of War Ragnarok e Elden Ring. E talvez ele até levasse esse prêmio. Cyberpunk conseguiu implementar as iluminações mais lindas que eu já vi em um jogo, utilizando o Ray Tracing. Essa tecnologia, ainda relativamente nova, faz a cidade parecer realmente viva. Os reflexos são insanos. Às vezes você se pega andando devagar pelas ruas de Night City, de noite, olhando o reflexo das luzes no asfalto, olhando o reflexo do seu carro também. E essa cidade vívida, os personagens do modo história, tudo isso fez eu gostar muito do jogo e se tornar um dos meus preferidos. E perceber que essa experiência não seria completa se eu estivesse jogando em um Xbox One
ou um PlayStation 4 me deixa um pouco triste, mas também eu sou realista e entendo que esse jogo não poderia ter sido lançado para essas plataformas, pelo menos não entregando tudo que ele tem a oferecer. Mas mesmo com todos os problemas na antiga geração, o jogo ainda pode ser divertido e pode trazer várias horas de uma imersão muito legal do jogo e pode trazer uma experiência interessante para o jogador que queira desfrutar de Cyberpunk, mesmo não tendo um console da atual geração ou um computador que consiga entregar um bom resultado no jogo. E eu ainda recomendo que os jogadores de Xbox One e PlayStation 4 joguem o jogo. E após 2 anos, os desenvolvedores conseguiram fazer algumas melhorias no jogo para que tornassem a experiência de jogar Cyberpunk 2077 parecida com o que eles prometeram lá atrás. Ainda faltam diversas melhorias, mas o jogo já está em um estágio mais avançado. E qual a sua opinião? Cyberpunk merece mais reconhecimento nos dias de hoje? Ou ele merece ser esquecido mesmo? Comenta aí. E deixe seu like e se inscreva no canal.